Boa noite, queridos. Estamos começando o culto dessa noite. Queremos dar as boas-vindas a você aqui no nosso canal e agradecer a Deus por esse tempo que temos passado, por esse tempo que o Senhor tem nos abençoado, mesmo nas circunstâncias que temos enfrentado. O Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós, tem guardado as nossas vidas. Eu quero orar para começar e depois nós vamos cantar um cântico e nós vamos pedir para que a câmera seja posicionada ali na televisão de casa, porque o cântico tem legenda e você vai cantar junto comigo, junto com a gente e com o Ademar de Campos ali. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse tempo, por esse dia, ó Deus, que o Senhor tem completado a sua obra nele, e o Senhor já nos conduziu em triunfo nesse dia, conquistamos, ó Deus, muitas coisas, e agradecemos pela tua bondade, misericórdia, pela graça que tem sido derramada em abundância, e porque podemos, ó Deus, confiar que o Senhor está nos conduzindo, ó Deus, para lugares mais altos, para podermos, ó Deus, alcançar níveis de relacionamento contigo muito maiores, além de podermos, ó Deus, ser testemunhas vivas da grandeza do Senhor, da bondade do Senhor, da misericórdia e graça, e podermos também testemunhar da tua salvação. Nós queremos, ó Deus, agora oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo ao Senhor e entoar ao Senhor um cântico de adoração, de louvor ao teu nome, para consolar o coração daquele que está abatido e cansado, mas que também, ó Deus, pode ter a esperança no Senhor. Nós agradecemos ao Senhor e pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A palavra do Senhor nos diz lá em Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1, diz o seguinte: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da raia. Então, sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. A gente percebe nesse texto aqui uma manifestação do Senhor Jesus tremenda. Hoje eu estava conversando com o Miguel a respeito da cena da multiplicação dos pães, como os discípulos devem ter ficado admirados, né? Com aquela cena, eles tinham entregado a Jesus 5 pães e 2 peixinhos.
E aí, ou 2 peixes, né? 2 peixinhos a gente fala para as crianças, né? Mas são 5 pães e 2 peixes. E naquele exato momento, Jesus começou a fazer um milagre de multiplicação. E eu fico imaginando Jesus entregando os pães aos discípulos e eles vendo aquilo crescer, aquilo aumentar na mão deles, vir a mão deles, eles sem entender de onde o Senhor estava tirando aquilo. Nesse milagre aqui, há uma outra manifestação do Senhor Jesus, porque ele está junto com os discípulos frustrados, abatidos, cansados, passaram um tempo pescando, estavam ali lavando as redes com os barcos encostados, e eles estavam frustrados porque tinham passado a noite inteira na pesca e agora tinham voltado e não tinham pescado nada. E ainda, quando eles chegaram, o Senhor Jesus, reunido a multidão, ele estava apertado ali, ele pediu a Simão que saísse um pouco, que tirasse um pouco o barco da praia, para dar a ele a oportunidade de poder ensinar o povo. E Simão, esse texto ainda mostra que Simão, Tiago e João não conheciam Jesus. Ainda não tinham tido uma experiência com Jesus. E eles começam então a entender, a ver em Jesus um homem diferente, um homem que ensinava a palavra de Deus de uma maneira diferente, não como os fariseus, os religiosos da época ensinavam a palavra de Deus. Isso trazia para todos eles ali uma certa admiração. E aí, quando Jesus acaba de ensinar, ele então ele fala a Pedro, vai para o fundo, né, e chama os outros, o outro barco também, diz, olha, lancem as redes, né? E Simão é muito sincero, olha, Senhor, nós passamos a noite inteira e não pescamos nada, estamos cansados, mas como o Senhor está falando, nós vamos lançar as redes. E aí então veio o milagre, né? Onde estavam aqueles peixes a noite inteira? Onde estava aquele cardume grande, a tal ponto de encherem 2 barcos, de lotarem 2 barcos, e esses barcos estavam a ponto de afundar, né? Aonde estavam eles? E Jesus sabia que ali ele podia realizar uma grande obra que transformaria a vida das pessoas. Mas eu queria, eu coloquei o título dessa mensagem de mudando de profissão, mas depois eu vou encontrar um outro título melhor, porque não é mudando de profissão, né? Eu queria mostrar o seguinte: Jesus, Pedro, Tiago e João, que eram sócios ali na empresa de pesca que eles tinham, estavam ali ocupados e Jesus se aproximou deles. E eu quero pensar com você nessa noite justamente nessa questão do que acontece com o homem quando Jesus se aproxima dele. O que acontece com o homem quando Jesus se encontra com ele? Como é que é a reação? Quais são as reações desse homem? Em primeiro lugar, quando Jesus se aproxima do homem, o estado real do homem é revelado, né? Você vê que Pedro, ele fala assim, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Quando o Senhor se revela na vida de qualquer ser humano, o pecado é trazido à tona. O estado pecaminoso de qualquer um de nós é trazido à tona. E nós nos sentimos indignos de nos aproximarmos de Deus, de estarmos na presença de Deus, de podermos nos relacionar com Deus. É isso que Pedro está dizendo para Jesus. Senhor,
eu não posso me achegar. É interessante que ele se prostra diante de Jesus e fala isso: Senhor, eu não posso me aproximar de ti porque eu sou pecador. Imediatamente ele reconhece Jesus como um homem de Deus. Lá na frente, mais lá na frente, depois de tantas experiências com Jesus, ele vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas aqui ele ainda não tinha essa noção, essa dimensão. Ele só sabia que Jesus era um homem de Deus, um homem que tinha uma relação com Deus muito íntima. E ele, no estado humano dele, não podia se aproximar de Jesus. Então, isso acontece com qualquer pessoa que tem uma proximidade aonde Jesus Cristo é revelado. Qualquer homem que tenha uma revelação de Deus sabe que essa revelação mostra, é como um espelho que mostra para o homem quem verdadeiramente ele é. Quem e como ele está distante de Deus. Foi o que Pedro falou para o Senhor: eu sou o pecador. Eu lembro de Isaías. Vocês lembram daquele texto de Isaías lá? Quando Isaías diz, tem aquela experiência de ter uma visão, Isaías 6, né? A visão no alto, sublime trono, né? Vendo a manifestação do Senhor ali. Ele se sente pecador. Mas nós precisamos entender também que quando quando Deus se revela para o homem, ele quer mudar o estado do homem. Ele não quer mais, ele quer quebrar o poder do pecado na vida do homem. Ele quer fazer com que esse homem mude completamente a perspectiva de vida dele, para ser um homem diferente. Uma outra coisa que nós encontramos que esse texto revela para a gente, de que quando Jesus se aproxima do homem, é que a santidade de Deus é reconhecida. E a santidade de Deus ela é reconhecida justamente porque Deus não se relaciona com o pecado. Deus não tem qualquer relação com o pecado. Independentemente do que se fala hoje a respeito do amor de Deus, da justiça de Deus, da benignidade de Deus, e dando a ideia até de que a bondade de Deus vai ser tão tremenda que ele vai aceitar todos os homens, mesmo os que não aceitaram, não creram nele. Apesar disso, o homem, quando tem uma revelação de Deus, ele sente a santidade de Deus. Essa santidade de Deus é de alguém que está numa posição superior. E por estar nessa superação, nessa posição superior, o homem não tem livre acesso a ele. É preciso que haja alguma coisa que consiga levar o homem a se relacionar com Deus, de maneira que a santidade de Deus não seja empecilho para que o homem chegue a ele. Então, o homem, ao ter a revelação de Jesus, quando Jesus se aproxima do homem, essa santidade de Deus, ela é exaltada. E o homem reconhece essa santidade. É por isso que Pedro diz: afasta-te de mim, Senhor. Afasta. O Senhor é santo. É um homem santo. E olha que ele ainda não sabia que era Deus. Mas ele viu Jesus e ele falou: o Senhor é santo. Eu não posso me aproximar de ti. Eu não tenho dignidade para me aproximar de ti. Além de eu ser pecador, e por eu ser pecador, eu não posso me relacionar contigo. Né? Mas uma terceira coisa que nós encontramos aqui, que quando Jesus se aproxima do homem, é que os olhos do homem se abrem para o mundo espiritual. Veja, Pedro,
e os demais discípulos, os demais que estavam ali com ele, tinham uma relação religiosa, eles conheciam a palavra de Deus, eles eram ensinados a respeito da palavra de Deus. Eles precisavam ir anualmente ao templo para receber, para passar um tempo lá, recebendo ensino. Nas sinagogas das localidades, das cidades, eles ali iam e recebiam um ensino, porque todos eles precisavam passar pelo ensino. Um menino, ele precisava conhecer as leis, não somente o decálogo, mas todo o Pentateuco. Eles precisavam saber aquilo de cor. Com 12 anos, com 13 anos, eles passavam por um cerimonial para que pudessem ser reconhecidos como homens, né? É o Bar Mitzvah, que eles fazem até hoje. E eles precisam conhecer a palavra. Então, Pedro tinha acesso a isso. Mas é interessante, queridos, que a dimensão espiritual ainda não tinha sido revelada a ele. Quando Pedro fala sobre essa distância entre Deus, entre Jesus e ele está tendo uma revelação espiritual. Os olhos dele estão se abrindo, de uma maneira que eles veem ali um homem santo de Deus, presente naquele lugar e fazendo algo de Deus na vida dele. Então, os olhos espirituais de qualquer homem que se aproxima de Jesus, ou de quem Jesus se aproxima, esse é aberto. E ele começa a fazer a distinção entre o que é de Deus e o que não é de Deus. Quando Pedro diz, eu sou o pecador, ele está dizendo do seu estado natural e espiritual. Eu sou condenado, eu não posso estar contigo, eu não posso me relacionar contigo da maneira como eu estou aqui. Então, os olhos espirituais dos homens são abertos. Paulo diz isso lá em Efésios 2, quando ele diz que nós éramos, antes de conhecermos ao Senhor, nós éramos mortos em nossos delitos e pecados, mas que Cristo nos deu vida. E essa vida vem quando nós recebemos a graça da salvação em nós. Quando entregamos a nossa vida ao Senhor. Então, nós deixamos de ter uma vida natural para termos uma vida espiritual. A nossa dimensão muda, porque passamos a contemplar a vida espiritual e começamos a desenvolver uma vida diferente daquela que vivemos. Paulo vai dizer isso em Coríntios, que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Fomos gerados novamente no Espírito. Jesus também diz para Nicodemos que aquele que nasce, que recebe o Espírito, ele nasce espiritualmente. Ele não volta ao ventre da mãe, mas ele tem um novo nascimento. O que Jesus fala para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Então, o que Pedro está mostrando aqui é que os olhos para o mundo espiritual são abertos. E o homem começa a contemplar o mundo espiritual e a se relacionar com o mundo espiritual, porque o Senhor abre essa nova dimensão. E por último aqui, a última coisa que acontece quando Jesus se aproxima do homem é que ele muda o coração e os propósitos do homem. Eu coloquei aqui, de pescadores comuns, eles são transformados em pescadores de homem. É claro que Jesus está falando aqui apenas para Pedro. Eu creio que Tiago e João deviam estar no outro barco, né? Mas
a gente percebe que depois, quando eles largam tudo, saem daquela vida, abandonam aquela vida, eles vão ser ensinados por Jesus a serem pescadores de homens. E a gente conhece a história desses homens. Quando Jesus se aproxima do homem, o coração do homem é transformado, é mudado. E ele já não tem mais o propósito natural. O olhar do homem não é mais para a vida natural, mas é para a vida espiritual. Quando Paulo, lá em Colossenses, ele fala assim: se você já foi ressuscitado com Cristo, pensai, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Pensai nas coisas lá do alto. Jesus, em Mateus 6, ele diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, quer dizer, a dimensão mais alta. E aquilo que precisa acontecer na terra vai ser acrescentado, porque o Senhor vai acrescentar. O homem é mudado, é transformado. Os propósitos da vida dele são transformados. Amados, eu fui criado no Evangelho. Mas durante muito tempo, até o início da juventude, eu não tinha intenção de me tornar pastor. Aliás, fugi disso, eu já tenho falado isso para os irmãos. Fugi disso e eu queria ter uma vida normal, queria ter uma vida comum de homem, né? E os meus objetivos eram totalmente naturais. Pensava em fazer uma faculdade, em ter uma profissão, em exercer essa profissão, casar, ter filhos e viver como o homem comum vive. Mas o Senhor me mostrou, e com muito custo, Ele me mostrou que eu precisava entender que o plano dele para a minha vida era completamente diferente. Não era uma vida natural, não era uma vida normal, era uma vida sobrenatural. Irmãos, nesses tempos em que nós estamos vivendo, esse isolamento, como é que é essa pandemia? Pandemia. Estamos aqui confinados dentro de casa, né? Só saímos quando realmente precisamos sair. O que tem acontecido de bênçãos num nível sobrenatural nas nossas vidas aqui dentro de casa é impressionante. Porque o que Deus tem tratado das nossas vidas aqui, cuidado, é impressionante. Quando o homem se aproxima de Deus, ou quando Jesus se aproxima do homem, a dimensão espiritual passa a ser uma realidade na vida do homem. Paulo diz que antes de conhecer, nós estávamos mortos espiritualmente, porque vivíamos nos nossos delitos e pecados. Mas ao entrar Jesus na nossa vida, a vida mais importante que começou através de Jesus Cristo foi a dimensão espiritual, onde Ele dirige, onde Ele tem os propósitos e onde Ele nos mostra como alcançar os objetivos dele. Nessa noite, eu não quero que você mude de profissão, mas eu quero chamar você a se render realmente ao Senhor Jesus Cristo. E eu falo isso, queridos, porque muitas vezes mesmo, nós temos experiências de ver irmãos amados, irmãos queridos, se preocupando muito mais com o nível natural de vida do que deixando fluir a vida espiritual, a vida de Deus, a vida que precisa se manifestar. Eu estava pensando naquele texto que quando o Senhor Jesus disse assim,
mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E meu coração foi relacionado também ao texto de Maria, quando o anjo diz para Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. E o que veio ao meu coração foi o seguinte: naquele momento, quando o Espírito Santo envolveu Maria, ela gerou o Salvador. Foi gerado o Salvador. E quando o Espírito Santo desceu sobre os homens, sobre os discípulos de Jesus, e que isso se estendeu até nós nos dias de hoje, que recebemos a Jesus Cristo, o poder do Altíssimo foi gerado nas nossas vidas. E nós temos que viver do poder do Altíssimo e manifestar o poder do Altíssimo que está dentro de nós. É poder espiritual, é dimensão espiritual, é vida espiritual que nós temos que nos envolver cada vez mais para que Deus possa nos usar justamente para sermos as testemunhas. Quando Jesus fala, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ele completa dizendo, e sereis minhas testemunhas. Então, esse poder que nos encheu, que nos enche, que toma conta da vida do homem que se aproxima de Jesus, ou de quem Jesus se aproxima, é o poder para testemunhar, para ser embaixador de Cristo, para poder mostrar ao mundo que nós somos de Deus, nós somos de uma dimensão superior. E essa dimensão superior, ela faz com que Deus se manifeste no nosso meio para transformar as vidas e mudar o caminho, mudar o rumo de vida das pessoas. Mas enquanto as nossas vidas estiverem apegadas ao mundo natural, às situações e circunstâncias do mundo natural, e nós não nos envolvermos intensamente com a manifestação de Deus em nós e através de nós, o mundo não vai conhecer o Senhor, não vai saber quem Ele é. Amém, querido? Eu quero convidar você nessa noite a se render ao Senhor e dizer para o Senhor, Senhor, eu sei que o Senhor começou uma boa obra na minha vida, mas eu quero que ela seja completada. Muitas vezes eu fiz uma oração assim, Senhor, cumpre a tua vontade na minha vida, mesmo que eu resista, mesmo que eu queira impedir, mesmo que eu desista. Cumpre a tua vontade. Houve uma vez que eu estava tão decepcionado, tão triste, tão abatido, que eu falei, olha Deus, eu não faço mais nada, eu não prego, vou deixar de ser pastor, vou procurar um emprego, vou servir, vou fazer qualquer outra coisa, mas eu não quero mais nada com igreja, não quero me relacionar mais com igreja. E não deu 15 minutos e veio ao meu coração aquela sensação de que, para quem eu vou? Como Pedro e os discípulos disseram, depois que muitos discípulos abandonaram a Jesus, para quem nós vamos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Nós precisamos entender isso. A nossa vida aqui no mundo, ela só é importante se nós pudermos ser testemunhas do Senhor Jesus. Se nós não pudermos, ela perdeu a importância. E o Senhor quer fazer isso nas nossas vidas. Quando Jesus disse para Pedro, eu vou fazer de você um pescador de homens, ele havia acabado de encher 2 barcos de peixes. Era como se Jesus estivesse dizendo para ele, Pedro, eu quero encher de vidas os barcos da sua vida.
para que as pessoas me conheçam através da sua entrega. E nós conhecemos a história de Pedro, nós sabemos da negação de Pedro, nós sabemos de quantas coisas aconteceram, mas a sinceridade de Pedro sempre o colocou à frente. E foi ele que, no momento do derramar do Espírito Santo, ele se levantou diante de multidão para proclamar que aquele Jesus, a quem ele tinha conhecido naquele dia que houve aquele milagre, era o Senhor da vida. E que todo aquele que entregasse a vida ao Senhor poderia também ser testemunha, ser pescador de homens e fazer com que muitas vidas viessem a conhecer o Senhor Jesus Cristo também. Amém, querido? Eu quero perguntar a você, você quer ser um eficiente pescador de homens, de mulheres, de crianças, de vidas? Você quer ser um eficiente pescador em nome de Jesus? Então eu quero convidar você a dizer para o Senhor nessa noite: Senhor, eu me rendo a Ti. Eu quero mudar a minha perspectiva. Eu sei que a minha vida aqui na terra vai continuar do jeito que o Senhor tem, mas me colocado. Mas eu hoje, a partir de hoje, eu quero ser alguém que seja modelo para as vidas que Te procuram na religião, nas situações religiosas, mas que não encontram porque não tem um referencial, não tem alguém que possa pescá-las e colocá-las como homens e mulheres de Deus. Se você quer isso, eu quero que você ore comigo agora. Eu quero pedir a você que faça uma oração. E se você vai fazer essa oração comigo, quando nós encerrarmos aqui, você coloque ali no comentário: eu quero. Jesus, Jesus, muda o meu coração e me torna um pescador de homens. Só quero que você faça isso. Mas vamos orar agora. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu quero colocar agora diante do Senhor as nossas vidas e pedir perdão, ó Deus, ao Senhor, porque temos, como igreja, como servos do Senhor, nos colocado tão envolvidos com as situações do mundo. Estamos tão preocupados com as confusões, as situações que têm acontecido, com o vírus que está aí atacando a todas as pessoas. Mas nessa noite, eu quero me tornar uma pessoa diferente. Eu quero me tornar alguém que seja referência transformadora para outras pessoas. Eu quero ser um pescador de homens, verdadeiramente. Eu peço perdão porque até aqui tenho deixado a minha vida me envolver. Mas agora eu quero que a Tua vida me envolva. E eu quero oferecer a minha vida como oferta ao Senhor, para que o Senhor me use na dimensão que o Senhor quiser. E eu sei, Deus, que o poder do Espírito Santo que está em mim, Ele vai me dar as oportunidades para fazer com que o Teu nome seja reconhecido e glorificado na vida de outros homens também. Eu quero, ó Deus, que o Senhor me prepare para uma grande pesca e que as vidas, ó Deus, que estão ao meu redor sejam pescadas pela minha vida, para que, ó Deus, Te reconheçam como o Senhor da vida. Da mesma maneira que Pedro teve aquela experiência com Deus, com Jesus, eu quero que muitos tenham, e que o Jesus que se aproximou de Pedro seja o mesmo Jesus que se aproxime de mim e, a partir de mim, da vida das pessoas com quem eu me relaciono. Eu quero hoje, ó Deus, me tornar um pescador de homens.
em nome de Jesus Cristo.